Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Sim, olá você que nos acompanha pelas plataformas de áudio, Spotify e umas outras tantas, né, Nobody, que eu não sei mais exatamente quais são, e também para você que nos acompanha em vídeo aqui pelo YouTube. Estamos começando mais um Vendo TV com Júnior Gesla, esse podcast em que falamos sobre a história da TV brasileira, sobre as notícias do que está acontecendo recentemente e também envolvemos a história deste apresentador que vos fala, um apaixonado por televisão, por comunicação em geral, e a gente troca essa ideia aqui. Quero agradecer muitos comentários que a gente recebe sempre aqui no Vendo TV, comentários de altíssimo nível, sempre debatendo, trazendo outras visões a respeito daquilo que a gente está falando, o que é muito positivo aqui para a Rede Gesla de Televisão. Esse é meu propósito aqui, né? Poder fazer uma emissora com vários programas diferentes em que a gente possa conversar sobre esse assunto e trazer novos formatos, novas visões sobre a TV brasileira. Isso é muito importante. Falando em novos formatos e novas visões, a gente tem que retomar aquela ideia que eu já falei em alguns episódios anteriores a respeito do futuro da TV aberta, né? Do que vai ser a TV aberta daqui pra frente, nas próximas gerações, qual o papel que ela vai cumprir, né? Na faculdade de comunicação, em geral, todo mundo que estudou publicidade, como é o meu caso, jornalismo ou relações públicas, em geral, as faculdades de comunicação sempre falam muito sobre a questão da complementação de um meio de comunicação para outro, né? Então, quando surgiu o rádio, primeiramente, existia uma sensação de que o jornal impresso ia sumir. Não aconteceu. Quando a televisão surgiu também, havia a compreensão de que o rádio ia morrer também e não ia ter vez para ele. Isso também não aconteceu. Quando surgiu a internet, então, que juntava tudo isso que se via antes, que era a questão da notícia impressa, por exemplo, só que agora numa tela, do rádio que você podia ouvir em qualquer lugar, da televisão que também conseguia se distribuir em vídeo pela internet, houve a sensação que sim, nesse momento agora é definitivo, não vai mais ter nenhuma volta nisso. Não foi o que aconteceu também. O rádio, por exemplo, se beneficiou muito da chegada da internet pela instantaneidade tão comum que é o rádio, né? Tão presente que existe na história do rádio. Então, tudo isso foi incrementando a experiência de comunicação, mas eu acho que a internet, talvez de todas as forças de comunicação que foram surgindo, talvez seja essa a mais consistente e com maior possibilidade de dominar de uma forma geral o mercado de comunicação, né? Porque ela já se entranhou em todos os outros meios. O jornal impresso, que talvez seja o que está caindo em maior desuso hoje em dia, ele tem vários direcionamentos para a internet, né? O rádio ainda se beneficia muito da internet, principalmente para a própria transmissão online, né? Então, a gente tem exemplos como a Jovem Pan, por exemplo, que se transformou numa emissora de TV no YouTube, outras rádios que vão seguindo esse caminho também, outras situações também de televisão totalmente mesclada com a internet, cada vez mais sob demanda, né? Cada vez vai caindo um pouco mais a questão do consumo das coisas em horários específicos. E eu tô fazendo toda essa volta para lembrar que o Boni disse, eu já citei aqui várias vezes, que a televisão aberta provavelmente tem um futuro de transmissões ao vivo. Tem um futuro de grandes eventos, de jornalismo, de esporte. Reality show eu acho que ainda entra nessa possibilidade, embora ele se desdobre bem nas outras redes também. Eu acho que esses tradicionais, como o Big Brother Brasil e outros tantos, eles vão continuar fazendo parte da TV aberta. Dito isso, a gente está vivendo um momento em que a gente vê a grandiosidade da TV aberta para a transmissão desses grandes eventos a que o Boni se referia em outros momentos e que eu acho que faz muito sentido, que são as Olimpíadas de Tóquio, que estão sendo realizadas agora. Nesse momento nós estamos gravando esse episódio no domingo, dia 25/7 de 2021, a cerimônia de abertura foi na última sexta-feira, 23 de julho, e
estão rolando os Jogos Olímpicos de Tóquio, com um ano, né, de adiamento devido à pandemia, e a gente ver esse evento sendo transmitido na TV aberta dá a exata dimensão que ele tem, né, a exata dimensão que um evento desse porte traz pra gente. Então, o que eu queria falar a respeito disso, e a gente vai trazer o tema Olimpíadas aqui pro Vendo TV com o Junior Guesla, sendo que eu não sou um grande especialista no esporte, mas eu gosto muito da crônica esportiva. Eu gosto muito da forma com que isso é apresentado, né? Existe uma magia, eu acho, na crônica esportiva, que ela faz com que o que acontece ali no campo se transforme numa história muito maior, né? Existe um programa aqui no Rio Grande do Sul muito tradicional, completou 50 anos nesse ano, chamado Sala de Redação da Rádio Gaúcha, que acho que é um dos maiores exemplos que eu consigo me lembrar agora a respeito disso. E a própria narrativa que grandes emissoras como a Globo, por exemplo, conseguem colocar dentro da narrativa do esporte, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu estava comentando sobre esse programa aqui do Rio Grande do Sul, que é o Sala de Redação, não sei se algum de vocês conhece, mas é um programa que tem 50 anos baseado nessa coisa da polêmica, da rivalidade Grenal, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul, que é muito forte, e que se estende e que se expande para esses programas esportivos de rádio e de televisão locais do Rio Grande do Sul, que tem uma aderência muito grande com o público, justamente por ter personagens e personalidades muito grandes, muito talentosas à frente dos microfones, que fazem com que a história de um jogo, que é a história de um jogo de 90 minutos, se converta em assunto por uma semana inteira. E depois vai virando outra coisa, e vai se remontando, e vai se buscando estatísticas, né, de jogos antigos, por exemplo, que é outra realidade que tem também. Enfim, tudo isso faz parte da narrativa do esporte na comunicação, e a forma com que a comunicação consegue trazer isso de uma forma mais palatável para o público de massa, ou mais rebuscada para quem busca o especialista, para quem busca o aprofundamento, enfim. Desde sempre a TV teve uma ligação muito forte com o esporte, né? Desde os anos 50, o rádio tem uma tradição já de 60, não mais, né? Pelo amor de Deus, 80, 90, 100 anos quase de transmissão esportiva. Mas a TV brasileira também já sabia que isso era muito importante, dentro do nosso contexto e do quanto o brasileiro é apaixonado por esporte, mas principalmente pelo futebol, né? E a transmissão de grandes eventos esportivos sempre foi um desejo da TV desde que ela desembarcou no Brasil nos anos 50. Só que ela sempre foi muito difícil, né? Porque a transmissão via satélite não é uma coisa tão antiga assim e tão sustentável assim, né? Sempre existiu uma dificuldade técnica muito grande, principalmente quando os eventos eram em outros países, né? As Copas do Mundo, por exemplo, elas começaram a ser exibidas no Brasil de forma mais consistente a partir dos anos 70, né? Aí, acho que, se não me engano, ainda no tricampeonato da seleção brasileira, houve uma transmissão que era meio híbrida. Os jogos do Brasil eram transmitidos ao vivo, já a cores, né? Foi a primeira Copa a cores da TV brasileira, se eu não me engano, e outros jogos eles eram transmitidos com atraso. Então tinha fitas que chegavam no dia seguinte, a população aqui via o jogo no dia seguinte. Ouvia pelo rádio antes e queria ver as imagens, via no dia seguinte a transmissão de televisão. Então isso tira um pouco daquela instantaneidade que se espera de acompanhar um evento dessa magnitude ao vivo, né? Acho que a gente tem que pontuar aqui de uma forma muito importante a capacidade que a Globo sempre teve de caprichar muito nessas coberturas, né? As aberturas das Olimpíadas, a Globo sempre fez questão de fazer vinhetas próprias também para trazer esse contexto mais para o universo Globo mesmo, para o padrão Globo de qualidade, e trazer uma continuidade daquilo que já estava sendo exibido na grade de programação, seja no entretenimento, no jornalismo, enfim. Havia uma preocupação de trazer também essa estética Globo mesmo para um evento de proporção global. Então, existiu sempre essa preocupação. A Globo transmitiu praticamente todas as Olimpíadas desde que se tornou a referência. A exceção foi a Olimpíada de Londres de 2012, que a Record conseguiu os direitos exclusivos. Foi uma situação histórica também na TV brasileira esse episódio da Record transmitindo sozinha os Jogos Olímpicos, porque na época ainda não existia esse desapego recente que a gente está vendo da Globo com os seus produtos de esporte. Hoje o SBT transmite a Libertadores, transmitiu Copa América, a Record transmitiu o Campeonato Carioca, que é da casa original da Globo, né, que é o Rio de Janeiro.
Então, não existia ainda esse desapego. Na época, eu me lembro que em 2012, ali, quando Londres passou na Record, foi uma percepção muito diferenciada, assim, de como a Globo tinha deixado escapar o maior evento esportivo que reúne tantas modalidades para a Record, né? E na época teve uma cobertura muito extensa e muito intensa da Record, justamente para valorizar e aproveitar essa conquista. Mas a partir de então, a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro e agora de Tóquio 2020, a Globo tem a sua transmissão exclusiva, né? E dentro disso a gente tem que também destacar, eu quero destacar a questão de que a Globo conseguiu e buscou para essa Olimpíada, para essa transmissão olímpica, também pelos prejuízos que a pandemia trouxe à programação, uma divulgação muito extensa, muito e ostensiva também, assim, o tempo todo, perene na programação, com bastante antecedência, várias apresentações especiais também sobre as Olimpíadas. E esse dinamismo e também o fato de que existem 12 horas de fuso horário fazem com que a Globo tenha uma programação de madrugada que não tenha comparação com a programação de outros canais, né? Então a Globo começa a transmissão olímpica a partir de 9h30 da noite e vai até as 10, 11 da manhã do outro dia. Então é um período da televisão que geralmente conta com filmes ou com programas um pouco mais direcionados a um público mais seleto, justamente porque está todo mundo dormindo, né? É um período que consegue trazer uma programação de uma qualidade muito superior ao que todos os outros canais de TV aberta oferecem. E aí, eu acho que é importante também a gente falar sobre o poder da televisão aberta de levar algo desse tamanho para todos os públicos, para o Brasil inteiro, ao vivo, direto, né? A gente não tem mais o problema da transmissão via satélite, tanto que agora a gente tem tanto a transmissão via satélite como a transmissão pela internet, tudo com alta definição, ao vivo, a gente acompanha em tempo real o que está acontecendo no outro lado do mundo. E isso me lembra também o quanto é representativo a gente poder acompanhar isso. Eu vou falar uma situação pessoal. Ontem, sábado, eu acordei muito cedo, tava com um pouco de insônia e acordei, sei lá, 5h30, 6 da manhã. E fui ligar a televisão e tava ali a transmissão do judô ao vivo, a transmissão do que mais estava passando ontem no Bari, às 6 da manhã. Enfim, muita coisa ali simultâneo, né? A Globo procura fazer a transmissão bem holística de praticamente tudo que está acontecendo. E quando eu olhei aquilo ali, eu fiquei pensando muito que é um troço espetacular, né? A gente está de graça na nossa casa recebendo o maior evento olímpico, o maior evento esportivo do mundo, de uma forma tão fácil, né? Certamente as pessoas que gostavam de acompanhar esse tipo de coisa nos anos 70 tinham muito mais dificuldade do que a gente tem hoje para acompanhar, não só na TV, mas multiplataforma. O Sport TV está com 4 canais cobrindo os Jogos Olímpicos, né? Então tem todo esse cuidado e acho que é importante a gente se lembrar, e pode ser que eu esteja falando isso, Nobari, com cara de um senhor já, né? De um jovem de 15 anos hoje vai dizer, tá, mas claro, isso sempre passou. Mas a gente lembra que as coisas não eram tão fáceis assim de se acompanhar na TV aberta, ou então a tecnologia também não permitia tanta interação com o que está acontecendo ao vivo, né? Era uma coisa um pouco mais limitada. E nossos pais, nossos avós certamente lembram que não tinha nem tinha televisão, e quando tinha o rádio ele não conseguia às vezes estar presente direto de lá. Enfim, grandes dificuldades técnicas que existiam e que não existem mais. E me deu essa pequena epifania ali de pensar que coisa espetacular eu estar na sala da minha casa e estar vendo uma coisa que está acontecendo no Japão simultaneamente e sendo transmitida com essa envergadura de cobertura, né? Ali, Galvão Bueno, 6 da manhã na TV, mandando brasa, trazendo aquela venda de emoções que ele sempre promete nas suas transmissões e cumpre rigorosamente aí. Dito isso, a gente também tem que pensar o seguinte, que a transmissão televisiva, ela intensifica a emoção de qualquer evento, mas do evento esportivo especificamente um pouco mais, com todos os ângulos da história que não é contada com palavras, né? Essa foi outra percepção que eu tive assistindo os jogos ontem e em vários momentos, porque o apuro técnico que existe da diretoria de TV de eventos assim, que é no sentido do corte de câmera, de qual câmera utilizar, de para onde apontar a ação, é algo que é impressionante porque consegue te dar a dimensão exata do que está acontecendo ali. O atleta que vence, o atleta que perde, a interação entre as duas imagens,
o encontro desse atleta com o seu técnico, o encontro do atleta que perdeu com o seu técnico, a reação do público, que agora não tá lá, mas quando tem, também tem esse olhar. A construção da narrativa que se dá só com imagens num evento desse porte também é algo que é muito importante, muito interessante. E me parece também que é algo que retroalimenta o próprio atleta, a própria figura central do esporte. Porque eu acho que existe aí uma referência de várias partes, e eu já vou contar uma história a respeito disso que eu acho muito interessante. Mas existe tanto o atleta que vai fornecer pra gente que tá em casa torcendo e acompanhando aquela imagem impressionante do momento da vitória, do momento da derrota, a história que é contada com imagens, como também o próprio imaginário do atleta provavelmente já é um imaginário contaminado com essa visão de vários ângulos, né? A imagem da glória, a imagem da derrota, o quanto isso também não está impregnado no próprio inconsciente de alguém que vai competir uma Olimpíada e que assistiu isso em casa desde criança. Então esse é o poder da TV numa transmissão esportiva ou numa transmissão de grande porte como qualquer outra. É essa capacidade de retroalimentar essa história e de ser uma via de mão dupla. O exemplo que eu quero citar é de uma entrevista que eu vi do Luiz Felipe Scolari, do Filipão, que foi técnico da seleção brasileira em 2002 no pentacampeonato, e ele mostrou para os jogadores uma tribo indígena muito retirada aqui no Brasil, que estava assistindo e vibrando com os jogos da seleção. Ele mostrou isso como uma forma de incentivo e, nas palavras dele, perguntando: será que não dá para correr 1 metro a mais? Será que não dá para se esforçar um pouco mais? Será que não dá para se entregar um pouco mais para que essas pessoas dos locais mais distantes, mais retirados, que estão acompanhando, estão se alegrando com esse futebol, possam sentir ainda mais essa alegria? Mas eu fico imaginando um atleta de alta performance vendo um incentivo desse, né? Ele já tem aquela gana pela vitória, aquela gana pela competitividade, e ele enxergando o lugar que ele está chegando, a distância, graças à TV, e graças à TV aqui é por nossa conta, né? Porque a gente está analisando isso, mas graças a esse tipo de recurso, ele chega a um lugar que ele não consegue imaginar. O atleta não consegue imaginar o número de pessoas que está assistindo ele naquele momento. E acho que aí é que a TV aberta tem um papel fundamental, porque dentro dessa situação, ela acaba servindo de combustível para que quem está do lado de lá faça cada vez mais bonito, para que quem está do lado de cá fique cada vez mais emocionado. E essa lógica, ela não vai só para eventos esportivos grandiosos. Ela vai pro que eu tô fazendo aqui agora, né? Eu tô aqui sozinho nos estúdios da Rede Gesla, com o Nobody, né? Sempre temos que dizer que o Nobody está aqui. Estamos eu e Nobody aqui, né? Nos estúdios da Rede Gesla, olhando para uma câmera que, a princípio, é uma situação bastante fria. É uma situação que não tem um calor humano muito grande. Só que eu preciso pressupor que você que está aí do outro lado com o celular na mão, com a televisão, eventualmente tem gente que coloca na televisão para assistir, ou que está me ouvindo no Spotify, você está conectado com o que eu estou contando agora. E sabendo que provavelmente você está conectado com alguma coisa, eu também tenho que me retroalimentar da minha emoção e da minha capacidade de concatenar essas ideias para trazer para vocês de uma forma que seja consistente, de uma forma que seja valiosa, que seja uma experiência boa para você e que você volte aqui a assistir outros episódios, por exemplo. E essa ideia de que você pode estar assistindo isso agora é o que me faz falar com esse entusiasmo num lugar onde eu estou sozinho, ou pseudo sozinho, já que Nobody está aqui, né? Enfim, então essa é a mágica que a televisão proporciona. E é isso que muita gente às vezes não tem a dimensão na hora de fazer TV ou na hora de se comunicar, de pressupor e entender que não está falando com uma câmera, está falando com alguém, está falando com uma pessoa que acompanha do outro lado e que espera algum tipo de retorno e de busca. Então eu me emocionei já várias vezes nessas Olimpíadas, não só pelas conquistas do esporte, que são uma coisa que eu gosto muito de acompanhar. Como eu falei, eu não sou um grande entusiasta de assistir ao esporte somente, mas também, acho que mais ainda pela crônica esportiva, pela forma com que as histórias são contadas. Isso é muito interessante, porque a gente vai crescendo e vai vendo isso acontecendo no decorrer da vida. É um evento que demora para acontecer. Copa de 2 em 2 anos, Copa de 4 em 4 anos, as Olimpíadas de 4 em 4 anos. A cada 2 anos a gente tem esse evento de grande porte para acompanhar, e é muito interessante se sentir parte disso. Tanto que todo mundo lembra onde estava na final de 2002,
todo mundo lembra onde estava no 7-1. Esses momentos esportivos, eles sempre são históricos. Sempre são algo que a televisão marca de uma forma muito forte, que o rádio marca de uma forma muito forte, a imprensa de uma forma geral, mas principalmente pelo nosso envolvimento com aquilo ali. Pelo nosso envolvimento com o que está acontecendo na frente da tela. E acho que é isso que é o mais mágico desse meio de comunicação que a gente está se comunicando nesse momento, que é o vídeo, que é o audiovisual, que é a televisão, que é a transmissão ao vivo lá do outro lado do mundo, mostrando pra gente tudo o que está acontecendo. Então eu acho que isso é muito impressionante. Acho que o dinamismo da TV ao vivo, da transmissão ao vivo, também é algo que é muito, muito impressionante, assim, você saber que você está vivendo aquele momento junto com aquela pessoa que está lá, é algo muito especial. E aí você tem intermediários de muito talento, como são de dezenas, centenas de jornalistas esportivos no Brasil, de todos os meios de comunicação, que nos ajudam a ter essa percepção. E você gosta desse tipo de transmissão grandiosa? Tem alguma que te lembra de uma forma mais carinhosa? Alguma coisa que você lembra com muito, muito carinho, muita atenção desse tempo aí? Já coloca aqui embaixo nos comentários e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Olimpíadas, que afinal de contas estamos vivendo este momento. Se você está no Spotify, assina o podcast para acompanhar tudo que a gente está trazendo por aqui. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e o comentário, que tem muito conteúdo por aqui sempre. Eu agradeço demais a companhia de vocês. Obrigado, Nobari, pela parte técnica. E a gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com Júnior Guesla. Um beijo, se cuidem. Valeu! Vendo TV com Júnior Guesla.